Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sharon Viana e esse é o Dorameira Profissional. Gente, hoje a gente vai falar de um dorama muito especial pra mim, muito querido, que eu sou loucamente apaixonada desde o momento em que eu assisti. O nome desse K-drama é Nosso Eterno Verão, que está disponível na Netflix. Mas, antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Porque aqui eu tô sempre recomendando dorama e tem vídeo novo toda semana. Então não perca isso e já se inscreve no canal. E por favor, também já deixa o seu like, porque isso ajuda o nosso canal de Dorameira a crescer. Então vai, por favor, uma ajudinha de Dorameira para Dorameira, tá bom? E por favor, não esquece de me seguir lá no Instagram, Dorameira Profissional, porque lá a gente tá mais próxima uma da outra e lá eu posto também muitos outros tipos de conteúdo mostrando os trechinhos dos doramas que vocês vão amar. Inclusive eu repostei um trechinho desse dorama que a gente vai comentar hoje, Nosso Eterno Verão, que realmente explodiu lá, teve mais de 200 likes. Então vai lá pra você conferir qual que é esse vídeo. Mas agora bora começar a falar do que realmente importa. Esse K-drama que é 100% espetacular. Ele foi lançado, gente, em 2021, mas eu confesso que eu fui assistir ele esse ano. Vamos fazer uma breve sinopse a respeito do que é esse K-drama. Bem, esse K-drama, que se chama Nosso Eterno Verão, vai contar a história de dois adolescentes que estão no ensino médio. Eles são totalmente opostos um do outro. Uma, ela é super nerd, só que ela também não dá ideia para as pessoas, ela é aquela tipo de menina que aparenta não depender de ninguém e que não se importa com a opinião alheia. E já o outro aluno, ele já não quer saber nada da escola. A única coisa que ele faz enquanto ele está nesse ambiente é dormir, desenhar e ler, porque ele é apaixonado. Mas tirando isso, ele é um péssimo aluno, ele não se dedica às outras atividades. Só que ele é muito incrível. Devido a essa grande diferença deles, os dois são convidados a participar de um documentário, justamente para relatar a melhor aluna da escola versus o pior aluno da escola. A princípio eles não querem aceitar, só que por algumas desavenças eles são obrigados a aceitarem e filmarem juntos. Eles realmente se odiavam durante o período da escola, mas devido a essa grande aproximação que eles tiveram que ter por causa desse documentário, eles acabam se apaixonando, isso mesmo. E já no período da escola eles começam a namorar, sendo totalmente opostos um do outro. Ele é uma gracinha com ela e ela ficava mandando ele o tempo todo. Mas os dois, do jeito deles, se entendiam. Só que depois, quando eles crescem, né, eles vão pra faculdade, o relacionamento já não tá tão bem assim, por causa de algumas dificuldades da vida, e eles acabam terminando de uma maneira bem bruta, e acaba que eles se prometem que nunca mais iriam olhar na cara um do outro, ou iriam se ver, né, no caso. Mas depois de 5 anos, o destino deles acabam se cruzando, trazendo à tona aqueles sentimentos do passado mal resolvidos para ambos. E agora eles vão ter que saber como lidar com essa situação. Gente, eu sou apaixonada nesses dois atores e eles fizeram assim um par romântico incrível. A química deles é maravilhosa, o jeito que o protagonista trata ela é muito fofo e ela traz uma imagem muito durona, enquanto ele é mais o homem pacífico na relação, né? E ela é mais ativa e acaba que os dois se entendem dessa forma mesmo. O que acontece nesse K-drama? Vocês vão passar raiva, muita raiva, porque esse K-drama, ele tem muita enrolação, vou ser sincera pra vocês. Enquanto eu tava assistindo ele, a minha mãe me trollou, porque ela já tinha assistido ele. Aí tava passando uma cena, detalhe que vai ter spoilers um pouquinho, tá? Mas nada vai fazer vocês perderem a vontade de assistir. E aí eu tava assistindo esse K-drama, tava numa enrolação lá, cara. E aí eu doida pra ver se eles iam ficar juntos ou não. E aí acaba que mostrou uma cena lá que eles estavam se beijando. Aí eu falei, ufa, até que enfim, porque eu esperei não sei quantos episódios por um beijinho de nada. Por uma pitaquinha de nada. Aí minha mãe falou assim, ela está imaginando. Aí eu fiquei puta, né? Já fiquei estressada. Falei, como assim tá imaginando? Porque, gente, esse K-drama, ele é lotado de flashback. Que é aquela coisa, né? Flashback fala, acho que é. Que vai e volta na cena toda hora. Mostra cenas deles no ensino médio e mostram cenas deles na atualidade. Então, e às vezes passa uma cena, você não sabe se a pessoa tá imaginando que aquilo aconteceu, se aquilo já aconteceu, se aquilo vai acontecer. Loucura. E aí, por causa disso, desses flashbacks, eu não sabia se aquela cena era realmente daquele momento. Aí, quando minha mãe me falou isso, eu já fiquei estressada. Eu fiquei puta, eu tava a fim de desligar a televisão, mas falei, não, vou terminar aqui pra ver se vai.
se vai realmente ter esse beijo ou não. Resultado, teve o beijo realmente, passei raiva à toa, porque minha mãe me trollou. Mas ela foi descontar, porque geralmente eu faço isso com ela também. Só que eu não demoro tanto, na mesma hora eu já falo, não, mãe, é trollagem, zoeira. Mas ela não, o que ela fez? Me deixou sofrendo durante um episódio pra eu poder descobrir. Mas enfim, esse é um cadrama que vocês vão passar raiva, mas eu te garanto que vai valer a pena cada segundo que você assistir. Porque, gente, essa é uma história muito bonita, sabe? Esse cadrama vai trazer à tona várias lições de vida e várias questões sociais que faz você refletir na sua vida de verdade mesmo. O que acontece? Esse cadrama, eu a princípio eu não queria assistir ele, porque eu sempre vi ele na Netflix lá mostrando a imagem dele. Só que, como mostrava um coração partido e falava nosso eterno verão, eu tinha a ideia de que eles terminariam no final. E eu odeio o dorama que termina triste e que o casal não fica junto. Aí eu falei assim, não vou assistir porque vai ter um final ruim. Tinha um coraçãozinho quebrado, né? Então eu falei assim, puta merda, eu vou sofrer, não quero assistir dorama pra sofrer. Só que acabou que foi totalmente o oposto, eu amei, sabe? E também eu tinha medo, assim, dele ter uma pegada meio assim infantilizada, porque como contava a história do ensino médio deles, falei assim, o negócio vai ser meio bom, vai ser tipo meio infantil, a história vai ser tal, guti-guti, mas não. Foi um dorama realmente incrível, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Gente, esse cadrama vai trazer uma lição de vida pra vocês de uma maneira tão surpreendente, que assim, o jeito que os personagens sofrem, você se coloca no lugar deles, sabe? Você sente a dor, você se vê naqueles personagens. E aí eu achei muito interessante as questões sociais que ele trouxe. Por exemplo, o namoro que esses dois eles tinham, eles eram de classes sociais diferentes. O rapaz, embora todo preguiçoso e muito fofinho, ele tinha uma vida muito confortável. Os pais dele eram bem de vida, então ele não precisava se preocupar com nada disso. Ele simplesmente queria dormir e não fazer nada da vida. Ela não, pelo contrário, ela morava só com a avó dela, ela tinha que sustentar a avó dela, né, com as dificuldades da vida. Ela teve alguns problemas de dívida por causa da família, então ela estava sempre lutando para poder sustentar a casa, e por isso que ela passava uma imagem de que ela era forte, mas na verdade ela não queria que as pessoas vissem essa fraqueza dela, que ela não tinha dinheiro, então que ela não podia ficar saindo com as amigas da escola. Ela sofria muito por isso, e para evitar esse sofrimento, para evitar que as pessoas percebessem esse sofrimento, ela foi lá e preferiu passar uma imagem super de durona, que era uma pessoa egoísta e que não se portava com ninguém, mas na verdade não era isso. Já o personagem Choi Wong, ele aparentemente tinha uma vida incrível, tinha uma namorada bacana que ele gostava, não precisava fazer nada da vida, já que os pais dele eram bem estruturados, só que na verdade não era isso. Ele escondia dentro dele um segredo, que lá na frente vai ser revelado que ele era adotado, que na verdade ele foi abandonado pelo pai dele, deixado na rua. O pai dele falando que ia voltar e nunca mais voltou. E aí ele vem e encontra essa família muito boa, né? Esse casal que adotou ele. E inclusive esse casal tinha acabado de perder um filho. Então ele se sentia como que se ele estava lá para tampar um buraco da família dele, entendeu? Portanto, sempre que era o aniversário de morte desse filho que tinha morrido desse casal, os pais dele entravam pro quarto e choravam, mas nunca contava nada a respeito desse passado para ele. Ele se sentia muito frustrado com isso, com o abandono do pai, então ele sempre achava que no final as pessoas iriam abandonar ele. Então, o jeito que esse namoro deles terminaram, né, acabou aguçando ainda mais esse sofrimento, esse trauma nele, e na verdade precisava ser resolvido, né? Então, quando eles se reencontram no futuro não, né? Assim, no futuro deles, depois de 5 anos, essas coisas tudo vem à tona. E aí eles começam a se resolver, cada um com o seu problema. Eu mostrei esse lado um pouco mais sério da história, mas tem um lado muito cômico que vocês vão dar muita risada. Sério, gente, tem a cena de quando ele pega e depois de 5 anos que eles se reencontram, ele tinha prometido pra ela que se ele visse ela novamente, ele ia pegar, jogar sal nela e ia borrifar água na cara dela. Ai, meu Deus. E aí, quando ela aparece na frente dele, tipo assim, ela vai bater na casa dele, né? Aí, ela vem e fala, oi, fulano. O que acontece? Ele fecha a porta, ele vai lá dentro, ele pega o sal, e pega o borrifador, abre a porta, joga o sal nela e espirra água nela. É muito engraçada essa cena. E tem várias outras também que são muito engraçadas, que vocês vão se maravilhar. Tem um romance tão genuíno e tão puro neles. Cara,
cara que você fica apaixonada, porque embora os dois tenham terminado, em todo momento mostra que eles gostam um do outro. E isso sim, é um romance que, igual eu falei, tem muita enrolação pra eles ficarem juntos, depois tem. Mas é um dorama que a todo momento os olhos deles contam que eles estão apaixonados, sabe? Então, e o que a gente busca nesse dorama é romance. Então, tem muito romance nessa história. No caso, tem um amigo dele também, tem aquela treta, né, de melhor amigo. Eu acho incrível nesses K-dramas, porque assim, sempre no K-drama, quando os dois caras gostam da mesma menina, os dois caras são do bem, um não faz mal pro outro. E é exatamente isso que acontece nessa história. Agora, quando no caso, duas meninas gostam do mesmo cara, sempre uma vai ser a malvada, que mesmo começando como uma mocinha, no final vai terminar como sendo a malvada, que tenta fazer alguma coisa pra destruir a vida dessa menina, né? Mas enfim, esse K-drama, ele traz essa história de dois melhores amigos que são apaixonados pela mesma menina, mas é muito legal. Eu em nenhum momento nesse K-drama chipei errado. Graças aos céus eu não chipei errado, porque eu odeio chipar errado. E faço isso constantemente. Mas eu sou apaixonada por esse ator de um tanto, gente. De um tanto, vocês não têm noção. Ele assim, é um dos meus opas supremos, sabe? Tem vários. Mas ele tá lá na escala dos vários, sabe? E ele é um ator espetacular. Ele tem uma risada tão engraçada nesse K-drama que vocês vão amar. Tipo assim, dá pra ver que é a risada verdadeira dele, que não é forçada, sabe? Porque ele dá tipo assim uma risada meio que... Eu tô tentando imitar, né? Mas é tipo assim... Ficou horrível a minha imitação, ficou horrível. Mas sério, vocês vão dar muita crise de rir. Nesse K-drama também envolve, né, uma personagem que é artista de K-pop, pra quem é fã de K-pop. Então, é uma personagem muito fofa na história também, que vocês vão ficar apaixonados. E, gente, sem contar a trilha sonora, vocês não têm ideia. Assim, não tem ideia do quanto que ela é perfeita. Se você já tiver assistido esse drama, por favor, deixe aqui nos comentários e confirma aqui pra mim a trilha sonora. E também deixe sua opinião aqui falando a respeito do que você acha nesse K-drama, tá bom? Eu tô dando a minha opinião, mas eu também quero muito escutar a sua. Às vezes eu fico aqui em casa, aí eu boto lá na playlist lá do YouTube e vai rodando. Inclusive, também postei um pedacinho da música deles lá no meu Instagram. Então, por favor, não esquece de me seguir lá no Instagram, tá bom? Mas, gente, comentei alguns pontos importantes desse K-drama, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se vocês já assistiram esse dorama, se vocês vão assistir. Ah, tá, gente, só reforçando, toda semana a gente vai comentar a respeito de um dorama, tá bom? Indicações, também deixe aqui nos comentários se você gosta de um K-drama e gostaria de recomendar ele aqui pra gente, pra depois eu também poder fazer um vídeo e trazer aqui pro canal, porque coisa boa a gente tem que compartilhar, tá bom? Então um beijo no couro de vocês, Dorameiras. Bye!